Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Diversifica, um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Esse é o especial Subjetividades. Eu sou Lani Belli e vou conversar com mais um jornalista que representa a diversidade nas redações e que dá destaque a temas invisibilizados, contando com a própria experiência para enriquecer as pautas. A nossa convidada de hoje foi a primeira de um grupo a aparecer como repórter numa TV. E quando ela aparece, ela nunca está sozinha, porque ela carrega muita gente com seu nome e o seu trabalho que é incrível. Luciane Kaxinawa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz em estar aqui, estar participando e ter esse pedacinho, né, que você falou de trazer muita gente. Eu trago um povo inteiro junto comigo, de fato, e estou muito feliz de trazer o meu povo para esse momento de fala. Ai, que legal, que bom que você está feliz, também estou muito feliz com a sua presença. Então, queria que você começasse falando um pouco justamente da sua trajetória, né? O que formou a jornalista que você é e um pouquinho do que você tem feito hoje. Na minha língua materna, Pano, meu nome é Ibatsai. Ibatsai significa mãe que cuida, mulher guerreira, ancestralidade, tem muitos significados, né? E isso me faz forte também para falar quem eu sou. Eu sou indígena do povo Runicuim, do Acre. Nasci em Porto Velho, filha de Francisco. Ele trabalha em construção civil, pedreiro. Também trabalhou em extração da borracha no Acre, e minha mãe, que é indígena, né, Dona Maria, e também trabalha como diarista. Já é uma conquista muito grande, né, ser jornalista nesse contexto familiar, que a gente sabe que é muito difícil, né, mas ser indígena jornalista é um desafio ainda muito maior. Comecei a ter o reconhecimento da minha identidade com 10 anos de idade, e foi aí que eu comecei a investigação, né, que um colega até comentou, falou assim, o trabalho de entrevistas começou aí, né, para entender quem eu sou, quem é o meu povo, por que eu não estava no contexto onde o meu povo estava, por que eu não ouvia as notícias sobre o meu povo que eu falo assim, povos indígenas no geral, né? Na mídia, nos locais que eu ia em revista, jornal, eu não via. Então, por quê? E o que eu pude perceber é que a minha visão de comunidade, de povo indígena, não era a mesma que eu via na escola. Era muito diferente, porque quando eu tive esse contato, eu tive medo, né? E medo porque se é o meu sangue, se é a minha família, mas medo porque foi uma construção que eu tive aqui fora, né? E aí, a partir dos 10 anos, eu tive um contato dentro, uma imersão cultural, dentro da minha cultura, e conheci mais e queria mais, né? E com 16 anos comecei a trabalhar em um veículo de comunicação, entendi um pouco mais dos bastidores do que trabalhava no jornalismo de TV, me apaixonei e foi isso que eu decidi fazer, né? E a minha missão hoje é dar vez, voz, espaço aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos ribeirinhos, porque na região onde eu moro existem muitos ribeirinhos com muitas histórias, que também têm saberes muito ancestrais como os nossos, e eu estou aqui, né, como forma de ponte, de contato, de dar esse espaço, né, de oportunizar essa experiência para cada um deles. O que você está fazendo hoje, assim, como jornalista, né? Hoje eu trabalho de forma independente, né? Desde o ano passado, assumi os riscos, né, do jornalismo independente, faço jornalismo investigativo, socioambiental, e presto serviço para algumas agências de notícias. E sempre divulgando a Amazônia, né? Divulgando os conflitos que existem dentro das terras indígenas, principalmente no estado de Rondônia, onde eu moro. Existem muitos riscos, né, para as comunidades, e também divulgando o que há de bom, né? Um pouco mais sobre a cultura, o que é ser indígena no Brasil hoje, tentando fazer a desconstrução dos estereótipos que foram criados, né? O uso da internet também tem sido fundamental, e participando mais ativamente dos movimentos, né? Do movimento da juventude indígena de Rondônia, estando atuante dentro das comunidades, das aldeias, conhecendo outras culturas e divulgando isso também. Então, é um pouco do trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais para algumas agências, o que
tiver acontecendo ali, que tem Amazônia no meio, eu tô lá. Perfeito. E acho que queria introduzir, né, esse assunto que a gente sempre começa falando disso, sobre a questão da objetividade jornalística. Você acabou de falar, né, que você tem como missão dar voz, né, a povos invisibilizados. Então, queria que você falasse um pouco o que você acha da objetividade jornalística, se é possível ser neutro e imparcial no jornalismo. Acreditava muito. Eu acredito que cada um defende a sua bandeira, né? E, assim, no jornalismo tradicional, ainda existe, sim, essa imparcialidade, essa neutralidade. Mas também tem essa questão de cada um defende o seu, né? A gente, às vezes, dá uma levada um pouco mais para essas causas. Por exemplo, o que eu faço nas minhas matérias, né, é mostrar de fato o que está acontecendo, né, ouvir as comunidades, ouvir os indígenas e ir atrás de resposta. Esse é o nosso trabalho do jornalismo, né? Ir atrás de resposta, ir atrás da outra versão, do outro lado. Mas a gente quer que aquele problema seja solucionado, né? No nosso interior, no nosso euzinho, a gente quer que aquilo seja solucionado. E é isso que a gente tem tentado fazer com os nossos trabalhos também, né? Digo nós, assim, rede de comunicadores indígenas que está ativo ali na Amazônia também, está aprendendo mais sobre a comunicação, né, e entenderam a necessidade da comunicação para poder tomar esse espaço de fala, tomar os espaços onde eles podem falar, podem representar o povo, podem falar suas questões, trazer aí as coisas que estão incomodando e também mostrar o que há de bom, o que dá para aprender com as comunidades indígenas. E é um trabalho bastante necessário, né? Porque na mídia tradicional a gente não vê tanto isso. Então eu queria te perguntar, né? Como que você vê o panorama atual, né, da mídia, do jornalismo tradicional no Brasil em relação às questões indígenas? Eu estava comentando até aqui nos bastidores, né? Não conheço um outro indígena ou indígena que trabalha em veículo de comunicação, TV, por exemplo, né? E é difícil encontrar indígenas em redações. Hoje, acredito que isso pode mudar daqui para frente com o crescimento, né, das redes sociais, com o crescimento desse espaço todo, isso pode mudar. Mas o cenário atual, assim, não conheço, não tenho contato com outras pessoas que trabalham dentro de redações que sejam indígenas. Esse espaço precisa ser mais ocupado e precisa ser discutido mais. Porque outras questões já são discutidas, mas e os povos indígenas, né? E por que seria estranho ter um indígena dentro de uma redação? Não, nós ocupamos faculdades, nós trabalhamos na cidade, nós ocupamos os espaços urbanos também, nós precisamos do nosso espaço para trabalhar. Por que não uma redação? Né? Por que não trazer um pouco da nossa cultura, dos nossos saberes dentro das redações também? E uma outra coisa, ajudar a informar para esse público, porque o que eu percebo como jornalista, como amazônida, como indígena, é que há uma dificuldade muito grande de profissionais de comunicação de se comunicarem com as comunidades tradicionais e com a população da Amazônia, usando alguns termos, por exemplo, o uso do termo índio não se usa mais, né, porque não define quem são os indígenas. O termo correto é indígenas porque significa povos originários, e não se utiliza o termo tribo para falar sobre etnia, e muitos ainda utilizam por falta de conhecimento, né, e a gente precisa mudar essa realidade, é preciso aproximar a linguagem, é preciso aproximar o material, o conteúdo que é entregue para que nós, na Amazônia, para que nós, indígenas, possamos receber esse material, entender e tornar isso parte do nosso cotidiano também. Uma das consequências é que existem muitos estereótipos, né, que o jornalismo ainda perpetua sobre povos indígenas. Você vê isso? Quais são esses estereótipos, assim? Então, eu nem sempre eu tive meu cabelo pretinho, né? Teve uma época que eu radicalizei, mudei a cor do cabelo, fiquei loira. E eu ouvi muito de várias pessoas, não só dentro das redações, que primeiro eu tinha perdido a minha identidade, não parecia mais indígena. Falou assim, mas você nem tem cara de indígena, é a primeira vez que eu vejo uma índia loura, né, e tal. Eu falei assim, gente... O ser indígena não está assim no nosso rosto. A gente não tem que ter o olho puxado, a pele mais, né, diferente, o cabelo lisinho preto.
no Ceará, por exemplo, os indígenas não têm essa característica, é diferente. Né? Tá no sangue, não quer dizer que eu sou indígena, eu tenho que ter esse padrão aqui, não é. Né? Tá no nosso sangue, é isso que diz ser é isso que define o que é ser indígena, é o nosso sangue, a nossa cultura, o nosso costume, a nossa tradição. É aí que tá, sabe, a diferença de ser indígena e do que as pessoas acham que é ser indígena. O que tem muito no imaginário da cabeça das pessoas é que o ser indígena ainda mora dentro de uma maloca, ainda anda nu, ainda pode casar com várias mulheres, nem toda cultura tem essa abertura no casamento. Enfim, tem muitas coisas que ainda precisam ser mudadas, né? A gente se atualizou, né? As tecnologias estão dentro das comunidades também e consumimos informações, principalmente agora. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo no Brasil. E falando nisso, né? Falando no que está acontecendo no Brasil, acho que também a cobertura, né, da pauta indígena, ela está muito relacionada, por exemplo, a questões ambientais, né, enfim, as questões que acontecem no norte. Então, fala um pouquinho disso, como que é essa relação? Então, é como, eu acho que assim, a maioria das vezes, né, como que é tratada a Amazônia nas grandes mídias aí, nas grandes empresas de comunicação? A Amazônia, muitas vezes, ela é vista como um lugar cheio de belezas naturais. De fato é, mas também a Amazônia é formada de gente, né, de pessoas, e essas pessoas têm um contraste muito grande, tem pessoas, né, que tem um padrão de vida muito legal, muito estruturado, tem um padrão de vida que não é tão estruturado assim. São várias identidades, vários rostos, várias situações que existem dentro da Amazônia. O empreendedorismo na Amazônia é uma coisa muito forte e não se é tão falado assim nas mídias, né? O que se ouve muito é a questão do desmatamento, né? As questões ruins, quando tem um grande crime, como aconteceu, infelizmente, do nosso amigo jornalista aí, a situação do Dom e do Bruno, né, que foi noticiado mundialmente. Então, eu vejo que algumas vezes o que é mostrado nas grandes mídias são as partes ruins. Mas também tem muita parte boa, também tem histórias muito interessantes para serem contadas e que estão lá sendo invisibilizadas, quase que não saiu, e que precisam ser contadas, sabe? Um produto que chega aqui em São Paulo, que vem da Amazônia, tem toda uma história, tem todo um trajeto. A castanha, o café. Vou trazer a história do café. O povo Paité-Açuruí, do interior de Rondônia, produz café orgânico, e uma área que foi totalmente reflorestada, né? E ele tem um trajeto para cá, ele vem para São Paulo, ele é vendido para uma empresa muito grande de café aqui, e também é exportado para a Suíça. É uma história muito interessante para ser contada também. Tem o etnoturismo que está crescendo muito na região amazônica. Então, trazer pautas que falam sobre as invasões é importante, muito importante. Sobre o desmatamento é muito importante também, mas trazer o que tem de bom dentro desse contexto amazônico, né? Acho que é muito interessante. É um trabalho arriscado, muito arriscado, principalmente para jornalista que cobre isso, né? Que tem que estar dentro das reservas, tem que estar dentro das comunidades, que tem o acesso direto com os indígenas que estão ameaçados de morte. E, assim, é um trabalho muito tenso mesmo. Às vezes tem publicações, a gente não pode divulgar o nome das pessoas, mas pode dizer que é uma liderança. Tem que ter todo um cuidado, na verdade, né? Tem a questão da segurança deles, que é muito importante. Entendi. Você já se sentiu, assim, segura nessas coberturas? Já recebi ameaça dentro do meu trabalho, do meu ambiente de trabalho. Um político foi dentro do meu ambiente de trabalho me ameaçar. Dentro da reserva indígena, já me senti ameaçada várias vezes também. Não é um trabalho, assim, que fala assim, nossa, você gosta da Amazônia, vai lá se aventurar. Não, é para aventureiros. É para quem tem coragem. Viver na Amazônia também é para quem tem coragem. Entendi. E fico pensando, né, que o norte é muito invisibilizado, né, de uma forma geral. Você acha que isso tem relação com essa proximidade das questões indígenas, essa invisibilização? Acredito que as pessoas pensam em norte e pensam em floresta, né? Muitas vezes.
E tem a questão geográfica também que eu uso, que assim, a gente até brinca, né? Que é a questão de as pessoas não saberem aonde que fica cada lugar, né? Tem a brincadeira do o Acre existe, né? E tem a brincadeira Rondônia não é Roraima, muita gente confunde. Então, é preciso conhecer mais sobre o Norte, é preciso, sim, trazer essa visibilidade. A gente tem uma frase que usa que é: vem forte que eu sou do Norte. Né? Eu tenho força, eu venho para mostrar quem eu sou. Então, eu acho que o Norte ele precisa ser mais visibilizado, né? E tem essa invisibilidade, sim. Tem muita coisa rica para mostrar, tem muita coisa para mostrar, muita coisa legal que precisa ser explorado, sabe? De uma maneira, assim, positiva também. Agora, eu queria entrar num assunto relacionado, né? Que é o seguinte... Tem um texto que eu estava vendo na Nós, de uma jornalista que chama Ariane Sussui. Acho que é assim que se pronuncia, Ariane. Se estiver errado, me perdoa. Mas ela fala, né, do quanto... Sussui. Sussui. Ariane Sussui. Ela falando, né, de que ao longo da história, indígenas sempre apareciam como personagens, né, muito estereotipados. Depois começaram até a aparecer como fontes nas reportagens jornalísticas e agora reivindicam cada vez mais estarem por trás das narrativas jornalísticas. Como que você vê isso? Então, eu acho sensacional. A Ariane, ela também fazia parte da COIAB, né, que é uma coordenação aí de indígenas da Amazônia, e fazia parte da rede de jovens comunicadores na Amazônia. E, assim, é muito legal, porque vendo esse movimento da juventude que quer saber se comunicar, que quer comunicar o que está acontecendo, sabe? É uma revolução muito grande, assim. Eu fico muito feliz com esse movimento todo, né? De trazer isso, de eles contarem a própria história, a versão deles da história, como os fatos acontecem, o que eles estão vendo. Porque muitas vezes a nossa história é contada por outras pessoas que não entendem o contexto, não têm a vivência da realidade dos fatos. E eu acredito que quando você conta aquilo que você vive, aquilo que você presencia, né, e que é um modo de vida seu, ou que seja, você traz verdade para aquilo que você está colocando ali. Você cumpre o seu papel de fato de mostrar a realidade dos fatos, né? Você traz verdade, você traz... eu acho que é todo um sentimento ali também junto e consegue entregar tudo seu naquele material, seja vídeo, foto, texto. Eu acho que é assim que é. Pelo menos comigo funciona assim. Eu entrego tudo de mim para um material, porque é o que eu sinto, é o que eu vejo, é a realidade dos fatos. Eu conto o que acontece de verdade, né? E eu conto a história que eu estou vendo, a minha história, a história do meu povo. Não é uma outra pessoa que entrou e tenta entender o contexto e conta, porque se perde muita coisa nesse conto de histórias sendo por uma outra pessoa. Exemplo disso são os livros didáticos usados nas escolas no Brasil. Por que não usar livros escritos por indígenas para contar essa história do Brasil? Sabe? Tem muita literatura indígena legal que dá para inserir nas escolas, que dá para estudar, fazer um projetinho. Vamos estudar um mês assim, indígena é isso aqui, sabe? Deixar aquele estudo de estereótipo que foi criado no passado, né, de índio selvagem e tudo mais. Não, vamos entender o que é o indígena hoje. Indígena é assim. Quando chegaram os colonizadores, estavam aqui, não tratar como a descoberta do Brasil, mas contar o contexto real de como que foi. A gente costuma dizer que foi invasão, mas enfim, tem vários jeitos para contar essa história aí que eu acho que seria interessante. Eu acho que a mudança começaria por aí. Você costuma falar nas suas entrevistas, né, das consequências de outros contarem a nossa história por nós, né? E aí vem todos esses desajustes, né, da realidade e do que as pessoas contam. Vou dar um exemplo também, muito interessante. O nome Kaxinawá foi dado por um não indígena durante uma expedição. O nome do nosso povo é Runicuim. Runicuim quer dizer povo verdadeiro. E Kaxinawá era porque eu tinha um indígena na floresta, ele estava caçando, e alguém perguntou para ele o que ele estava fazendo, e ele respondeu Nauacaxi. Nauacaxi é morcego.
morcego branco, morcego. E aí, para não ficar essa palavra, eles inverteram e ficou Kaxinawá por muito tempo. Eu gosto desse nome, né? Porque eu gosto porque por muito tempo meu povo foi conhecido como Kaxinawá. Mas muitas lideranças hoje adotam Runicuim, que quer dizer povo verdadeiro. Quer dizer, a nossa identidade. Então, já começa daí. Quem que começou a contar a nossa história, começou a contar com um nome totalmente diferente, foi uma interpretação diferente, assim como aconteceu com o povo Paité Suruí, como o Uruê-Uauau, que era porque um cachorro estava latindo do outro lado do rio e ficou Uruê-Uauau, mas eles são Jupaú, que quer dizer os boca preta, né, que é pintura com ginipapo. Então, a importância da gente contar a nossa história está aí, no significado já a partir do nome do povo, sabe? As pessoas estão dizendo quem eu sou, não eu que estou dizendo quem eu sou. E aí elas acreditam... É como se eu chegasse e falasse assim, seu nome a partir de agora vai ser Laranja. Você fala para mim, não. Aí você fala, não, meu nome não é esse. Eu falo, não, a partir de agora vai ser, e as pessoas começam a te chamar assim. Esse é o impacto de outras pessoas contarem a nossa história. Agora, se eu contar a minha história para você, você vai entender, respeitar, e vai ser isso a partir de então. Já que você falou de nome, né, vamos entrar nesse assunto que é uma coisa muito forte na sua história, né, Luciene, e que talvez muita gente não conheça. Você vivenciou uma batalha para poder assinar como Luciene Kaxinawá. Conta como que foi. Comecei no início da carreira, eu assinava como Luciene Marçal, que é o meu primeiro sobrenome, né, o sobrenome da minha mãe. Porém, eu não era feliz com essa assinatura, porque eu já entendi a importância da minha identidade, eu queria assumir a minha identidade e gostaria muito que fosse como Luciene Kaxinawá. Passei 4 anos lutando para conseguir a assinatura como Luciene Kaxinawá. A empresa... Assim, a orientação, na verdade, que eu recebi era de não assinar com esse nome, porque não tinha no meu registro de nascimento, então eu não poderia assinar. Mas eu vivia sempre me questionando, poxa, mas tem outros profissionais que usam outros nomes, né? Exatamente. Por que eu não posso? E eu tive que entrar com uma ação judicial para fazer a alteração do meu nome, e com esse pedido na Justiça, na União, foi que eu solicitei formalmente para a empresa que eu trabalhava a alteração do nome. E eu falei assim, olha, a partir de agora eu gostaria de ser chamada assim. E aí, a partir de então, fui chamada como Luciene Kaxinawá. A primeira vez que eu fui chamada como Luciene Kaxinawá ao vivo, eu segurei muito a lágrima nos olhos, porque foi como isso que você falou, sabe? Eu represento, não só eu mesma, eu represento um povo todo. Eu tenho uma psicóloga que eu sempre estava junto com ela e eu falava assim, lá vem, quando fala assim, Luciene Kaxinawá, lá vem ela com toda a aldeia dela. E é assim que eu me sinto. Né? Eu falei assim, vou levar o nome do meu povo agora para o mundo inteiro. E eu fiquei muito feliz. Depois dessa transmissão ao vivo, eu chorei horrores de felicidade dentro do carro. Gravei um vídeo que eu não tive coragem de postar, mas assim, fiquei muito feliz. E eu acho que nesse momento surgiu uma nova mulher, sabe, com mais força, com mais garra, assim, agora sim eu vou com tudo, vou com força, eu vou lutar, eu vou cumprir a minha missão. Me deu, sabe, uma energia muito grande, muito forte. O que eu falo assim, a minha energia ancestral, sabe, floresceu muito dentro de mim. E como que foi para as pessoas verem do seu povo, né? Ver esse nome numa TV? Então, eu tive um reconhecimento... Nossa, eu não esperava esse reconhecimento, né? Muito maior do que eu imaginei. Quando foi feito o anúncio da primeira jornalista brasileira na TV, recebi mensagens de muitos parentes de lugares assim que eu não conhecia, me acolhendo, muito felizes. Vamos lá, você representa a gente, você vai representar a gente e tal. Leva as nossas pautas aí para o mundo ver. Nossa, foi muito lindo, muito lindo. E no começo do ano, eu fui para minha comunidade visitar os parentes e tudo, e lá eles só me chamam de jornalista ou de cacica. Aí eu falei assim, jornalista, não sei o quê, e me acolheram muito bem. E nossa, é muito legal, muito. Eu não esperava isso, eu tinha muito medo, eu tinha muito receio de não ser
acolhida, porque eu tenho uma vivência muito grande na cidade, né? A maior parte da minha experiência na cidade. Então, aí eu venho com o meu nome, aí eu achei assim, eles podem pensar que eu tô querendo usar o nome, mas não é isso, porque eu já estava fazendo um trabalho em Rondônia, e depois comecei a fazer um trabalho no Acre, depois fui fazer um trabalho no Amazonas, já estava cobrindo a Amazônia toda, e foi crescendo isso, né? E foi fantástico. Então, vamos falar um pouquinho dessa experiência, né? Você foi a primeira repórter indígena da TV brasileira, né? E você sempre fala isso com muito orgulho. Então, queria que você contasse um pouco como que foi a experiência de ser a primeira e o que você vivenciou, né, nesse período. Não esperava esse título. Eu trabalhava em uma outra emissora, acho que como menor aprendiz ainda, né? Eu comecei e aí as pessoas já me olhavam assim... diferente, tipo, né? Uma indígena aqui dentro da redação e tal. Aí, beleza, passou um tempo, uma jornalista olhou e falou assim pra mim: você não tem noção. Você tá fazendo história, só que você ainda não percebeu isso. Passou alguns anos, eu recebi o convite de uma emissora internacional. E antes de eu receber esse convite, eu já tinha ouvido que se eu quisesse trabalhar em uma emissora grande, eu tinha que estudar muito, né? Porque esse não era o meu lugar. E eu ouvi durante a faculdade também, alguns parentes falando, meu pai falou assim, a faculdade é para quem tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Então, eu tive várias vezes motivações para desistir, mas eu usava isso ao contrário. Não, eu vou provar para mim mesma que eu posso e, consequentemente, as pessoas vão enxergar isso e eu posso motivar outros indígenas a entrar para a faculdade, a ocupar os espaços na medicina, nas redações, no direito. A minha irmã começou direito, não concluiu ainda, mas, né, a gente espera que conclua. E pode conquistar os espaços, né? E eu me perdi. Você falou disso dos espaços, né? Existe muito essa ideia de que o indígena não pode estar em todos os espaços, né? Ainda uma visão de muito, olha, o indígena precisa estar na tribo, vamos usar esse termo porque assim as pessoas falam, né? Você sente isso? Sim. Nas redes sociais, a gente ouve muito isso, vê nos comentários, volta para sua maloca, você não tem que estar na cidade, o que você está fazendo aí? E tem muito essa questão de, a gente tem um celular, né? Eu tenho um iPhone. Índio de iPhone. Todo índio agora tem iPhone. Porque a FUNAI deu, porque não sei o quê. Cara, ninguém dá nada pra gente. A gente tem que trabalhar. Se eu tenho um iPhone hoje, é fruto do meu trabalho e é ferramenta para o meu trabalho. É uma necessidade que eu tenho, né? Mas índio anda de caminhonete, não sei o quê. Você não conhece o contexto, se foi ele que comprou, se é de alguma fundação, se é de algum trabalho. E se ele tiver condições e quiser comprar, ele pode, porque se uma outra pessoa aqui fora tiver condições, ela pode comprar também, e ela não é julgada por isso. Então, tem muito isso, assim, que, o índio tem que ficar dentro da aldeia, tem que ficar na floresta, tem que ficar na maloca e tal. Não é assim. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Que ao mesmo tempo que existe isso de falarem que o indígena precisa ser de um determinado jeito, vocês também sofrem preconceito exatamente por ser assim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que é chegar numa redação, por exemplo, que às vezes que a gente sabe é um ambiente muito homogêneo, você já trabalhou em TV, você sabe disso, né? E a TV tem vários padrões. Então, como que é para o indígena poder se assumir, por exemplo, você tá, né, com vários elementos, aí aproveita um pouco para falar também, né, os elementos que você trouxe aqui, né, no seu corpo, e como que é isso, né? Que muitas vezes não é aceito. Sim, então, hoje eu vim com esse chale aqui, ele é produzido pelo meu povo, ele é confeccionado pelo meu povo, são grafismos indígenas, né? Esse aqui é da jiboia, a jiboia é como se fosse a nossa mãe, a nossa sabedoria, a cura vem da jiboia para o nosso povo. Trouxe os brincos aqui. Esse daqui eu aprendi a fazer. Não, tá lindo. Tô aprendendo os artesanatos também. São da minha cultura do povo Runicuim. Tô pintada com o ginipapo. O ginipapo, ele é uma fruta, né? Que a gente faz a tinta quando tá verde, rala, esquenta, tem todo um processo. E é uma fruta sagrada, né? De proteção. Então, a gente usa muito para quando vai para alguns eventos, vai representar, vai para guerra, né? Tinha muito isso no passado de ir pra guerra, mas a gente se prepara para a guerra para ir para Brasília, principalmente, quando tem movimento. E é muito lindo, assim, é muito sagrado, tem significado. Esse daqui é do povo Paité Suruí, né? Tem a representação da onça. Essa daqui é da onde vem a minha fala vem de dentro,
né? E eu tenho o desenho da jiboia aqui, que é da sabedoria, da cura. Eu trouxe alguns cocares também, vou pedir ajuda aqui. Ai, que legal! Esse daqui foi feito pelo Vomopiri, é de pena de arara. Eu sempre ando também. Hoje, como eu trouxe o meu chale, eu não achei necessário usar. Para o pessoal que só tá ouvindo a gente, porque a gente vai pro YouTube e tá no Spotify. Então, já aproveito para, olha, gente, dá uma olhadinha no YouTube, né? Ou no vídeo. Não sei quando que o Spotify vai colocar vídeo, mas talvez aconteça em breve, que vocês vão ver as coisas lindas que ela tá mostrando. Esse segundo cocar, ele é feito de pena de garça com arara também. Lindo. Nossa. E esse outro aqui, esse primeiro que eu mostrei, ele dá para ser usado dos dois lados. Uhum. Esse último, ele é tradicional, ele é só o povo Paité Suruí, do interior de Rondônia tem esse tipo de cocá, é o mais diferente de todos. Né? São muitas penas de várias aves, dá um trabalhão para fazer, mas também é muito lindo, né? Ele traz uma energia e uma força muito grande pra gente, né? O que a gente leva? Por que a gente anda com cocá? É a força da natureza. A gente leva a vida. A gente leva um pedacinho da floresta com a gente. É isso que representa o cocá. O cocá também diferencia os poderes dentro das comunidades, né? Cacique, pajé, enfim, liderança e tudo. Dentro do... perdão, eu já estou fugindo do contexto, né? Dentro do jornalismo, eu como indígena... Não, aproveita, é isso. Eu sempre gostei de andar assim, né? As pessoas falam assim, você anda cheio de miçanga, você anda cheio de pintura, e como é que você vai trabalhar em televisão assim? Poxa... Hoje eu consigo trabalhar com mais liberdade dessa maneira com o jornalismo independente, né? Mas eu já enfrentei algumas situações de quererem tirar alguns adereços, né? Recebi uma orientação, certa vez eu recebi uma orientação de tirar os brincos, né? Fui toda repaginada aí, cabelo e tudo, roupa. E aí pediram para que eu não usasse mais brinco de pena. Aí eu falei, me desculpa. Eu posso abrir mão do meu cabelo, eu posso abrir mão das minhas roupas, eu posso abrir mão de muita coisa. Mas, assim, da minha identidade, eu não abro mão, porque eu já levei tanto tempo para conquistar. E os meus brincos de pena, de miçanga, são um pedacinho de mim, é a minha essência. Então, eu não consigo tirar. Bati o pé e fiquei. Mas, muitas vezes, em vários veículos que eu passei, eles tinham essa orientação de, não usa brinco de pena, não usa colar e tal, não sei o quê, porque vai chamar muita atenção. Porque isso, porque aquilo outro. Eu falei, gente, vocês estão tirando um pedacinho da minha essência. Não é que eu vou aparecer com tudo isso, mas assim, poxa, um adereço, um brinco, um colar, eu acho que é a minha identidade, a pessoa, como esse chale aqui, né? Quem consegue assistir pelo YouTube e for parente Runicuim, já vai identificar que eu sou do povo. É a minha identidade de fato. Né? Isso representa muito para mim. Muitas pessoas acham que é besteira, que é para chamar atenção. E representa um povo também, né? E acho que é importante porque os gestores, às vezes, quando a gente fala de inclusão, né? Tem esse chamado para que as pessoas estejam lá, né? Muitas vezes utilizam também da diversidade para aparecer nos lugares, né? Como uma marca, como algo que vai chamar a atenção, mas não estão dispostos a realmente acolher tudo que essa diversidade traz, né? É muito diferente uma pessoa indígena está com um adereço que diz respeito ali à sua identidade e qualquer outro adereço, né? Qualquer outra coisa de roupa, enfim. Então, acho que é importante, né? Que estejam atentos a isso, que possam realmente acolher em todos os lugares. Uhum. Eu acho que perguntar, sabe? Assim, perguntar não ofende, sabe? Uhum. Então, perguntar, isso faz sentido para você? Você se sentiria confortável assim? Isso é importante para você? Do que você não abre mão? Acho que seriam perguntas interessantes para essa questão da inclusão. Para contextualizar, sabe, quem não é de dentro, para quem é de dentro e vai para fora, para deixar todo mundo o mais confortável possível também, porque são culturas totalmente diferentes, a gente entende, tem um contraste muito grande, mas eu acho que seriam perguntas interessantes a se fazer quando se tratar de inclusão.
Você tem algumas medidas, assim, que você conseguiria pensar, algumas coisas práticas para... Claro que são vários povos, né? Acho que 300 etnias a gente tem no Brasil, mais. Então, não são todos iguais, mas existem coisas que talvez pudessem ajudar, assim, que pensar como incluir realmente pessoas indígenas, uma vez que elas entram nas redações. Eu acredito que o primeiro passo é entender o que é povos indígenas, quem são os indígenas do Brasil. Entender que tem essa diversidade que é muito grande, é gritante, porque por muito tempo se entendeu que indígena era um povo só, falava uma língua só, e não é assim. São mais de 305 etnias, são mais de 270 dialetos diferentes, e cada um tem o seu costume, né? Então, eu acho que começaria aí, sabe? Entender o que são povos indígenas, quem são os indígenas, e entender que tem essa diversidade muito grande. E chegar e conversar, sabe? Essas perguntinhas que a gente acabou de fazer, né? O que é importante para você, o que você não abre mão, o que faz sentido para você, porque, por exemplo, na minha cultura, a gente come jabuti. Na cultura do outro, não come, dá azar, nem pode nem ver. Então, se isso for levado a algum costume, for levado para uma redação, por exemplo, o que não pode acontecer? Como que dá para ver isso, sabe? Como que a gente consegue fazer um equilíbrio aí? Antes, eu tinha muito medo. Por exemplo, eu vou contar um segredo para vocês. Antes eu tinha muito medo e não gostava de ir em cemitério. Fazer pautas de dia de finado era horrível. A minha orientação era nunca entrar dentro do cemitério, até que um dia eu tive que entrar porque eu estava fazendo pauta. Então, nunca ninguém chegou e perguntou para mim falar assim, tem alguma coisa que para você não seria legal? Sabe? E aí eu entrei, enfim, mas já passou. Eu acho que seria interessante perguntar isso no modo cultural. Se, tem alguma coisa que pra você, se eu fizer, se eu pedir pra você fazer, te ofende, sabe? Porque aí sim, eu acho que tem um diálogo importante. Porque varia de cultura pra cultura. Tem muitos costumes diferentes, né? Então, tem coisas que para mim não ofende, mas para outra cultura pode ofender. Então, é muito importante a gente estar atento a essa diversidade. E um trabalho também com os colegas, né? Você estava falando que é isso. Às vezes você chega numa redação, as pessoas já olham de um jeito diferente. Como que é também que poderia ser feito esse trabalho com os outros para que a presença de uma pessoa indígena, com todas as suas características, né, de identidade, não chocasse tanto, né? E não fosse uma coisa tão fora da curva assim. Então, eu acho que é mais tentar, né, tratar com a maior naturalidade possível, porque nós não somos bichos exóticos, nós somos pessoas que têm costumes diferentes. E tentar conversar, entender, acolher, ensinar. Se a pessoa não souber algo, não julgar, porque eu já fui muito julgada, né? Índio é burro, índio é preguiçoso, ela não vai conseguir fazer isso, ela não tem capacidade para isso. Eu ouvi muito, mas não é bem assim. Nós temos capacidade. Se você quiser me ensinar algo que eu não sei, eu vou ser muito aberta, vou ser muito receptiva. Você vai falar, Luciene, você quer aprender isso? Você sabe isso? Eu não tenho vergonha de falar não sei. Eu falo, não sei, não conheço. Você quer? Quero, porque eu sou curiosa. Quero, vamos aprender, faço. Ou você pede, Lu, você vem, faz um documento aí pra mim, assim, assim, assim. Não sei fazer. Mas eu te ensino, te explico como é que é. Você faz? Faço. Então é isso, é acolher, é ensinar, é tratar, assim, a maior forma possível de naturalidade, né? Tentar encarar isso com naturalidade. Eu sei que muitas vezes não é fácil porque não faz parte do cotidiano aqui fora, né? Faz parte do nosso cotidiano. Vir com um brinco, vir com um acessório, vir com pintura, principalmente com pintura. A pintura chama muita atenção, né? E eu acho que tratar abertamente nós indígenas também falarmos sobre isso dentro das redações é importante, para que isso não seja estranho dentro das redações ou em qualquer outro lugar. Falar assim, isso aqui faz parte da minha cultura, isso aqui sou eu, isso aqui representa isso representa aquilo, é feito assim, assim, assado. Matou a curiosidade, as pessoas ficam sabendo, não tem mais ignorância sobre o assunto, e aí tá tudo bem. Às vezes eu acho que o jornalista
de uma forma geral, né? Não jornalista, mas a mídia, às vezes, subestima muito, né? Tanto, você falou isso, né? De é só perguntar, é conversar. Eu acho que com o público assim também. Porque eu sei que muita gente poderia pensar, muitos gestores, né? Mas o público vai ver ela aparecer com pintura e vai ficar, nossa, mas o que é isso? Não vai prestar atenção na notícia, mas não necessariamente. As pessoas, elas podem aprender, né? Não exclui. Não, e eu acredito mais que se for por exemplo, no meu caso, eu como correspondente, usando meu brinco de pena, eu sou correspondente da Amazônia. Eu estou representando o lugar o qual eu estou representando ali, né, no trabalho, né? Eu me perdi. Você estava falando que você... Ele veio bem aqui, eu me perdi. É que a gente tem o nosso editor que ele dá o tempo. E aí eu também me dou uma desconcentradinha, mas a gente estava falando, será que eu vou pegar o fio da meada agora? Eu estava falando que às vezes existe uma desculpa, assim, né? Vai tirar a atenção da notícia, né? Ela vai aparecer de pintura e as pessoas vão ficar se perguntando, o que é isso? Meu Deus, nunca vi. Eu acho que não necessariamente, né? Às vezes a gente subestima muito o público. O público pode aprender a se acostumar. A Mari Palma, por exemplo, ela é um exemplo, né? Eu ouço muito ela falar nas redes sociais de que ela ouviu muito. O jornalista não usa piercing, não tem tatuagem. Foi um tabu quebrado. Por que isso não pode acontecer com povos indígenas? Pode acontecer sim. E no meu trabalho como correspondente na Amazônia, eu usava os meus brincos, os meus colares, sabe? E dava mais representatividade e propriedade de fala, eu acredito, de fato, naquele momento que eu estava fazendo aquele trabalho. E também mostrar a diversidade que existe, né? Uma das nossas entrevistadas, Nayara Felizardo, ela fala isso, quanto que muitas vezes você privar o público de ver essa diversidade de sotaques, e aqui a gente está falando da sua diversidade, né, de adereços, por exemplo, priva as pessoas de conhecerem um Brasil que é muito diverso. O Brasil é muito rico, o Brasil é um país, é um país que acolhe todo mundo, então a gente tem um pouquinho de cada cultura, né? A gente tem a cultura dos povos indígenas que é muito grande, que faz parte do dia a dia, mas também tem outras culturas aí muito fortes, como japoneses e outros aqui também no nosso país. Então, acho que é possível, sim, a gente se acostumar, porque a gente já se acostuma no dia a dia com tanta diferença, né? Tanta diversidade, por que não nas telas, enfim, nas redes sociais, em outros lugares? Agora eu quero falar um pouquinho de trabalhos que você já fez, onde você mostrou, né, comprovadamente quanto essa diversidade é rica para fazer narrativas muito boas que trazem, né, várias perspectivas diferentes. Fala um pouquinho, então, por exemplo, um dos últimos trabalhos, né, para mídia tradicional, assim, você fez alguns trabalhos para Vogue. Então, conta um pouquinho como foi a experiência aqui que você trouxe nesses trabalhos. Então, a Vogue foi uma surpresa. Foi um contato muito legal que uma das agências me proporcionou. Eles estavam com uma pauta muito interessante para falar sobre Guardiões da Floresta, né? Uma campanha toda voltada sobre a Amazônia, e me convidaram para fazer parte dessa campanha como jornalista. Contei a história de 3 ou 4 personagens que fazem parte desse contexto Amazônia, né? Samela, Sataremaué, a Denise, também que faz parte de... São 2 mulheres, né? Tem a Rita Teixeira também, que faz parte de um acolhimento de mulheres que sofreram violência doméstica, que precisam tomar um novo rumo na vida, assim, de empreendedorismo e tudo mais. E dão alternativas. E também contei a história de um pajé, do Amazonas também. Eu esqueci a etnia dele agora, gente, desculpa. Mas eu contei um pouco do trabalho dele. Ele faz um trabalho muito legal no Centro de Medicina Indígena Batserecovi, lá em Manaus. Muito legal. E, assim, foi muito bom contar a história e ver e conhecer parentes também que têm um papel de protagonismo ali na Amazônia, que faz um trabalho importante, a Samela com jovens, né? Tem a Wanda Yototo também. Nossa, como aquela mulher guerreira. Gente, aquela mulher demais. Ela conseguiu construir um hospital dentro de uma comunidade que não estava sendo assistida durante a Covid. Ela atendia sozinha, fazia um trabalho de formiguinha. Toda uma comunidade com 35 etnias, né? No Parque das Tribos. E
conhecer esse trabalho, até o maquiador era amazônico ali, sabe? Todo um contexto, tudo ali. Foi um trabalho muito lindo, fantástico de fazer. Estivemos no Mirante Gavião, que é um local lá que ficou todo mundo, maravilhoso também, com uma das nossas personagens, a Milena, ela até chegou a falar assim, nossa, isso aqui é um portal. Isso aqui é um portal de energia muito bom, muito positivo. E eu pude sentir isso nos dias que a gente estava lá. Foi um trabalho incrível que rendeu o prêmio. Né, na Condé, teve um prêmio internacional a essa edição, e esse ano voltei a fazer trabalhos com a Vogue para contar a história da Dandara Queiroz, que é uma modelo que se descobriu, né, indígena também, está fazendo o processo dela de retomada cultural, está conhecendo mais sobre a história do povo dela, que é Guarani, e participando já de alguns eventos, algumas movimentações, sempre nesse contexto, né? E eu fiquei muito feliz com esse trabalho, esse reconhecimento que a Vogue teve, a importância que ela entendeu de ter esse espaço, né, para os povos indígenas e ter esse espaço também para jornalistas indígenas. Sim, eu ia te perguntar como que foi a experiência de você chegar para fazer essa cobertura e as fontes de lá verem chegando uma jornalista indígena. Então, ficou todo mundo meio passado, né? Assim, como assim? Tem jornalista indígena? Tem. A gente tem a Alice Pataxó também, que é jornalista. Ela trabalha principalmente nas redes sociais, portais também. Eu falei assim, mas é muito difícil você encontrar um profissional jornalista indígena. E eu fiquei muito feliz com essa edição mesmo, assim, como profissional, né, de estar realizando um trabalho assim, que é a minha missão. E como pessoa, de conhecer e participar daquilo tudo, assim, foi incrível. Acho que uma realização profissional muito grande. E as pessoas ficam mais abertas, assim, para conversar com você? Você sente que o nível da conversa é mais aprofundado? Como que é? Depende muito do local, né? Nesse específico foi muito bom mesmo. Fluiu demais, porque os parentes se sentem acolhidos. Eles entendem que não é uma pessoa que vem de fora. É uma pessoa que está lá dentro, que conhece o contexto. E muitas vezes eu consigo fazer vários trabalhos por conta disso. Tem algumas comunidades que não aceitam pessoas de fora, porque eles sabem, eles já tiveram algumas experiências ruins e sabem como que pode chegar de uma maneira diferente para o público. Então, eles preferem que indígenas façam esse trabalho, né? Que tenham a realidade, o conhecimento dos fatos, que vai colocar de uma forma que eles entendam. Porque eu acho que isso também é uma questão, né? Muitos jornalistas não sabem chegar, né, nesses locais com esses povos. O que você vê, assim, que você faz diferente e que você vê que faz falta, né? Justamente, você falou que você consegue entrar em muitos lugares que outras pessoas não entram. O que você vê que acontece às vezes que não deveria acontecer e que você fez diferente? Eu procuro entender primeiro para onde que eu estou indo, né? Aquela questão do ofende, o que ofende aquela cultura, aquele povo, eu pergunto muito. Então, tem algumas comunidades que você chega e você não conversa com as pessoas que te receberam, você vai direto com o cacique. Então, a sua fala tem que ser direto com a liderança. E aí, depois, você vai lá e fala com os demais. E tem todo um processo de chegada, um protocolo que eles têm de chegada, de comunicação. Tem algumas fontes minhas indígenas que não conversam comigo diretamente. É um outro indígena que passa, e aí ele vê o que é, e aí, dependendo da demanda, passa. Né? Mas eu falo assim, é parente? É parente. Eu falo assim, tá, a gente pode atender. Mas é assim, assado. A gente entende. Beleza? Tudo bem. Eu acho que é isso. É entender para onde você está indo, né? Com quem você vai falar, o que você vai falar e a maneira que você vai abordar. E o resultado é muito importante, porque eles cobram. Eles cobram muito. Não só os parentes, né, os indígenas, mas toda a população, porque eles querem ver o que está saindo de fato, se saiu do jeito que eles falaram, do que foi falado que seria. Então, eles ficam de olho mesmo, sabe? E se sair ali um pouquinho fora, assim, não sei. Mas
é sempre mostrar depois, sabe? Saiu assim, saiu a matéria. Primeiro, conhecer, entender e mostrar. Eu acho que esses seriam os passos assim, fundamentais para conseguir uma boa comunicação. Perfeito. E vou voltar um pouquinho em uma coisa que você falou antes, né? Que você está no jornalismo independente, que você conhece poucos jornalistas indígenas em veículos tradicionais. Você acha que é mais difícil, né? Porque hoje a maioria da cobertura indígena, para não dizer a totalidade, está em veículos independentes. É difícil se inserir no mercado e é por isso que muitas pessoas acabam optando pelo empreendedorismo? Sabe o que é difícil? É as empresas investirem nisso. Né? Porque tem questão de logística, que, nossa, eu acho que mexe muito com essas empresas. Tem a questão dos interesses, né? Tem algumas empresas com interesses políticos. E as pautas indígenas, as pautas indígenas são mais difíceis de emplacar, né? Nos grandes veículos, porque ainda se tem aquela ideia assim, a gente vai mostrar índio pelado? Se não tiver, a gente não mostra. A gente vai mostrar alguma coisa que outras não viram, né? Eles querem um furo, querem mostrar o que já é mostrado há algum tempo atrás, de documentários, né? Que viram indígenas pelados e tal, não sei o quê, ou algum furo. E quem está cobrindo de forma independente está cobrindo o dia a dia, está cobrindo o que está acontecendo. Então, como não tem espaço para as grandes mídias para estar falando sobre isso, a gente acaba optando por empreender. Recebi um convite para ir para o Xingu, quando eu estava trabalhando em uma emissora. E a emissora disse que não teria recurso para me mandar, que seria muito inviável e eu ficaria muitos dias fora, o que prejudicaria a redação. E foi a partir daí que eu tomei a decisão de mandar ver no meu independente. Falei, eu deixei de realizar um sonho, que é um sonho meu, conhecer o Xingu, né? De contar a história do Quarupi, porque eu noticiei num outro veículo, né? Que eu trabalhava na CNN, eu noticiei a primeira vez em 1000 anos que o Quarupi não foi realizado, por causa da Covid. E aí, o ano seguinte seria a retomada, né? Eu já estava em um outro veículo. E aí, esse veículo não achou que não seria interessante eu ir. Eu falei assim, eu não vou deixar mais de realizar meus sonhos, de estar nos lugares, eu estou recebendo convites, eu vou. E é isso que eu quero mostrar, e é isso que me motiva. E eu vou tentar, vamos ver. E já tem 1 ano que eu estou assim, nessa luta, né? Fácil? Não é. A gente tem risco, a gente tem despesa, a gente tem muita coisa acontecendo, às vezes não dá conta sozinha e compartilha com alguns colegas, mas é muito gratificante, sabe? Eu me sinto realizada, eu me sinto feliz com o que eu faço, eu gosto de fazer o que eu faço, e eu acho que é isso que vai acontecer, assim. E esse jornalismo independente, inclusive, está cada vez mais pautando a mídia tradicional, né? De tanta qualidade que esse conteúdo tem, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da qualidade, do processo de apuração, de investigação. Porque se você está trabalhando de forma independente, você não tem um apoio, você não tem uma grande base de apoio, né? Então, é você por você, você tem que fazer um trabalho bem feito. E quando quando a gente quer levar isso, né, para uma proporção muito maior, a gente tem que levar um trabalho bem feito para que sim seja aceito nas grandes mídias e seja repercutido aí. Falando em trabalho bem feito, eu vou fazer uma pausa para a gente indicar um conteúdo para o nosso público, né? Todos os episódios a gente fala de conteúdos da Rádio Guarda-Chuva, que nós temos o selo com muito orgulho. E a Rádio Guarda-Chuva tem um catálogo com vários podcasts, né? A Rádio Guarda-Chuva é a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil. E hoje eu vou recomendar mais um para você que está ouvindo ou assistindo a gente. É o Finitude. Ele é apresentado pela Juliana Dantas e o Renan Suquevicius e aborda assuntos como morte, luto, envelhecimento e cuidados paliativos. As histórias fazem pensar que tudo tem um ponto final e que a vida se torna melhor quando a gente lida bem com essa perspectiva do fim. Eu sou muito suspeita para falar desse podcast porque eu acho que é um conteúdo incrível, assim, com uma honestidade, sabe? E uma delicadeza em abordar temas que a gente ignora, né? Que a gente escolhe não olhar a nossa perspectiva do fim. Então, recomendo muito, né, que você ouça, você que está gostando aqui do nosso conteúdo jornalístico. Inclusive,
Inclusive, o Finitude ganhou já uma menção honrosa no Vladimir Herzog, que é um dos maiores prêmios de jornalismo do Brasil. Também já foi um dos 12 preferidos da Apple Podcast. Então, a qualidade é garantida. Se você não conhece, então vai lá procurar. Realmente aquele tipo de conteúdo que ressignifica, sabe, a nossa vida, as nossas experiências. Então, você pode seguir o Finitude no Instagram, @finitudepodcast, ou no Twitter também, @podcastfinitude. E, claro, seguir também os episódios, ouvir os episódios no seu tocador favorito. Vamos já para o final. Você estava falando de sonhos, né? Você trouxe esse assunto mais de uma vez enquanto a gente estava conversando, então quero aprofundar nisso. Compartilha com a gente, Luciene, quais são os seus sonhos pessoais, profissionais, que podem ter relação com jornalismo ou não. Então, eu tenho a minha empresa, né, para fazer a produção de conteúdos independentes. Eu quero muito que ela cresça. Eu quero muito poder entregar mais conteúdo com qualidade, divulgar mais sobre a Amazônia e que mais pessoas venham junto comigo, né? Eu espero que a Amazônia seja um assunto cotidiano, não só pontual. Não só usado para período eleitoral também, mas seja... Porque é o nosso cotidiano, né? O nosso ar, o ar que vem para cá também, vem da Amazônia. Então, faz parte do nosso cotidiano, a nossa alimentação também. Sonhos, tem muitos, vários projetos, demais. Estou aqui com um projeto em andamento para a criação de uma associação de mulheres artesãs do povo Paité Suruí. Por que eu falo tanto no povo Paité Suruí, gente? Se meu povo é Runicuí. Calma, vou explicar. Estou com planos de casar o ano que vem com um indígena, que eu conheci durante o movimento indígena esse ano. E ele é do povo Paité Suruí. Então, eu ando muito na aldeia do povo Paité Suruí, conhecendo, fazendo um intercâmbio cultural, vai. E aí, já estou com planos lá para a aldeia onde eu sempre frequento, porque eu acho que é uma necessidade muito grande das mulheres que produzem artesanato, mas precisam de uma casa, de um local para colocar o seu artesanato para venda, para expor para turistas, né, que tem um complexo turístico lá. Então, falta esse espaço, esse apoio, e eu quero muito dar esse apoio para elas. Conseguir fazer crescer a minha empresa de comunicação, agência de comunicação, para que eu possa conseguir fazer um conteúdo bom, com qualidade, né? Para que tenha material, para conseguir atender as demandas e tudo. E que surjam mais trabalhos, né? Para que a gente possa realizar mais sonhos ainda. Perfeito. E você quer deixar agora redes sociais? Aproveita que esse é o momento para as pessoas seguirem, acompanharem o seu trabalho, né? E apoiarem. Com certeza. A minha rede social é Luciene, @Luciene Kaxinawa, tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sou nova no Twitter, mas tô lá, gente. Tô começando devagarinho, tô lá, observo muito, sei que muitas coisas são pautadas também no Twitter, né? As redes sociais são muito importantes para cada um de nós, e agradecer o convite imensamente. Não, eu que agradeço, obrigada. Você foi sempre super solícita e foi um aprendizado muito grande, e a gente espera que mais gestores, né, mais jornalistas consigam naturalizar isso, e a gente quer sim muitos veículos independentes pautando a questão indígena, mas a gente também quer mais indígenas nas redações, e eu acho que você mostra, né, que isso é possível, e o quanto as narrativas jornalísticas ficam mais ricas com diversidade, e é isso que a gente espera também. Então, quero agradecer você ter vindo e compartilhado tudo isso com a gente, Luciene. Eu que agradeço. Só reforçando o negócio a questão das redes sociais, tem o meu Instagram, que é @Luciene Kaxinawa, mas também quem quiser conhecer um pouco mais dessa história do casal Suricuim, que é uma mistura aí de Runicuim com Suruí, fica o @ também, @casal Suricuim, e aí tem essa questão da troca de cultura, né? A cultura dele, a minha cultura, como que a gente lidar com isso, nosso cotidiano. Então, contar um pouco da nossa história também, tá aberto lá, quem quiser seguir, tá lá.
Muito bom, obrigada. Espero ter mais oportunidades também de conversar com você. Auxe, auxe, gratidão. Gratidão. Gente, vamos encerrar. Obrigada pela sua audiência. E antes da gente encerrar mesmo, né, quero fazer os nossos agradecimentos. Primeiro, a nossa equipe do Portal dos Jornalistas, Ana França, estagiária, Fernando Soares, editor, Vitor Félix, repórter. Também tem os nossos apoiadores, que é a AJOR, Associação de Jornalismo Digital, a ICFJ, International Center for Journalists, a Meta Journalism Project, a Imagem Corporativa e a Rádio Guarda-Chuva. E os nossos parceiros institucionais, a Enóis Conteúdo e a Oboré, Projetos Especiais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau! Diversifica tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.